com a sensação de incapacidade. Eu tenho quase convicção de que no final da mensagem eu vou me sentir mal outra vez, por não ter conseguido alcançar todo o propósito que eu havia proposto no meu coração. Mas quando se diz respeito a anunciar todo o conselho de Deus, isso é impossível em uma única mensagem, em uma única vida. Isso é impossível. Mas pela graça do Senhor, trago mais uma vez à memória o que Léo falou no começo. Pela graça do Senhor, a palavra de Deus já será suficiente ao ser lida. Então abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. A mensagem que me foi desafiado nesta noite para falar, ela diz respeito ao tema o Deus que zela por sua glória na pessoa de Cristo. E eu pretendo ser bastante sucinto na minha proposta, na ideia que eu quero trazer para você. A oportunidade da conferência da reforma está sendo feita aqui. Iniciativa dele, sua família, para uma igreja reformada em Joinville. Eu tenho conversado com alguns irmãos. Eu estou aqui, hoje faz 7 dias que eu cheguei em Joinville, acho que mais até, 9 dias que eu estou aqui em Joinville, e conversando com alguns irmãos aqui da cidade, eles têm partilhado comigo a necessidade que se tem de igrejas reformadas que assumem os 5 solas, né, da reforma do século XVI, em sua confissão de fé, em sua prática de pregação, em sua prática de discipulado, em suas canções. Temos muitas igrejas em Joinville, muitas mesmo, pelo que os irmãos têm me falado, mas bem poucas que podem se colocar de pé e dizer, no nosso púlpito nós prezamos por sola Escritura, por sola gratia, sola fidel, solo Christos e soli Deo glória. Poucas podem afirmar isso, pelo que tenho visto. E sinto muito, porém, digo que não é uma realidade específica de vocês. Isso é uma realidade mundial e não é também uma realidade específica do nosso tempo. Isso é uma realidade atemporal. Desde Cristo foi assim. Desde os tempos antigos, são poucos os que sustentam a loucura de colocar fé somente em Cristo, somente baseado em sua palavra, no Cristo da palavra, e poucos são aqueles que sustentam uma vida de glória somente a Deus, a todo custo, ainda que isso nos custe a perda total da nossa autoconfiança. Poucos. Então não há nada de novo. Estamos todos bem. Tudo bem, gente. Em Hebreus capítulo 11, nós vamos estudar um pouco nós vamos dar uma analisada, um panorama rápido sobre a galeria da fé, sobre os irmãos que o autor desconhecido de Hebreus vai nos citar como aqueles irmãos que receberam a comissão de, em seu tempo, em sua geração, serem os portadores da mensagem do Evangelho, serem os portadores da fé na verdadeira mensagem do Evangelho. E isso o autor de Hebreus vai nos traçar uma linha que começa em Abel e vai até nós. Vamos observar? Bom, meus irmãos, vai ser uma mensagem expositiva e eu pretendo comentar rapidamente cada uma das frases que nós formos lendo. Então eu não vou ler o texto agora todo, antes a gente vai fazer uma oração. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa observá-la. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela cidade de Joinville, pelo carinho que os irmãos têm dedicado a mim, ao Ianco, que viemos de longe, ao Léo também, que veio de longe, Senhor, lá da nossa saudosa Paraíba, nosso amado Nordeste. Obrigado, Senhor, pelo carinho que estamos recebendo, pelo cuidado dos irmãos, pelas amizades que temos feito aqui, Jesus. E obrigado porque o que nos vincula, o que nos une aqui, Senhor, é a Tua palavra, é a fé no Teu Evangelho, é a fé na pessoa e obra de Cristo Jesus, é a convicção da nossa total incapacidade e fraqueza diante de um Deus forte e confiável. Senhor, isso tem nos unido, isso tem gerado novos laços de amizade entre Nordeste e
Santa Catarina. Obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado. Que estes dias que estamos passando aqui, Senhor, em torno da Tua palavra, em torno do propósito de plantar uma igreja em Joinville, Senhor, fundamentada nas doutrinas da reforma, sustentadas por aqueles homens de Deus, Senhor, que isto possa gerar amigos para toda uma vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Assim que nós te oramos. Toma o Teu lugar na exposição desse texto. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor. Venha até nós. Por Tua misericórdia, venha até nós. Por Tua graça, venha até nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vocês devem saber, ou pelo menos a maioria de vocês, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita corrida, um livro corrido. E raramente se tem um livro na Bíblia que foi pausado, que foi no meio do livro mesmo, houve uma pausa de algum tempo e retomado, é o caso de Isaías. Mas a maioria dos livros da Bíblia, eles foram escritos corridos, especialmente do Novo Testamento. É o caso de Hebreus. E por que eu estou falando isso? Porque, existe uma piada teológica que eu sempre faço, nunca funciona. Eu tenho certeza que aqui também não vai funcionar. Mas alguns teólogos costumam dizer que os capítulos e versículos da Bíblia foram divididos a galope. O cara estava cavalgando enquanto fazia. Cada galope era um versículo. Não funcionou, entendeu? Nunca funciona. Mas a ideia dessa piada é que não necessariamente foi se observado com carinho se ali era o local exato de se dividir o versículo ou de se dividir o pensamento do capítulo. Alguns vão discordar em vários momentos das Escrituras se aquele local era o local exato de se começar o capítulo. É o caso de hoje à noite. Eu quero discordar com os irmãos de que o capítulo 11 comece aqui, nesta frase célebre. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Eu acredito que para uma compreensão mais honesta sobre fé e o seu propósito e o que de fato é fé, a gente precisa apelar para um início que se dá no versículo 35 do capítulo 10, ok? Então vamos começar no versículo 35 do capítulo 10, que diz o seguinte: portanto, não abandoneis a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverar, para que, havendo feito toda a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então observe o que o autor de Hebreus está dizendo aos seus ouvintes. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Existem algumas palavras nesse texto que são similares, que vão trazer um mesmo significado, um mesmo sentido. E essas palavras são palavras relacionadas à fé. Confiança, esperança e fé. São três palavras para conceituar uma mesma coisa. E nesse começo de jornada que teremos, ele diz: portanto, não abandoneis a vossa confiança. Confiança é a vossa fé, é a vossa esperança. Não abandonem a vossa confiança, não abandonem a vossa fé, não abandonem a vossa esperança. Por quê? Ela tem grande recompensa. E de fato, o autor continua dizendo, vocês necessitam perseverar nesta fé, perseverar em sua confiança, perseverar nesta esperança, para que, havendo feito toda a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meus irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo para nós aqui, é que ninguém consegue garantir um lugar no paraíso, um local ao céu, um local na presença de Deus, somente com as suas obras. Depois de haver desfeito toda a vontade de Deus, se mantiverdes firmes a vossa confiança, a vossa esperança, a vossa fé, então alcançareis a promessa. Não podemos desconectar a promessa que temos, a esperança que temos, a fé que temos, da vontade de Deus, executada em boas obras no nosso cotidiano. Essas duas coisas andam juntos, e para Tiago, a fé sem obras é morta. Meus irmãos, muitos de nós vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, nós fizemos toda a sua vontade. Nós comungamos, nós congregamos, nós pregamos,
nós expulsamos demônios, nós plantamos igrejas, nós gravamos CDs, nós demos esmolas, nós visitamos os presos, nós fizemos toda a sua vontade. Mas isso não será suficiente. Vocês necessitam perseverar e não abandonar a vossa esperança, a vossa fé. Sem isto, não evidencia um eleito de Deus. Um eleito de Deus, ele mantém firme a sua fé, enquanto executa toda a boa vontade de Deus. Vocês entendem isso? Se esse é o nosso ponto de partida, eu quero dizer a vocês, veja a urgência que temos em conceituar o que é fé, já que é algo abstrato. Se dependesse somente do lado direito, de realizar a boa vontade de Deus, eu posso dizer a vocês que, teoricamente, obviamente estou falando em teoria, seria mais fácil, pelo menos em compreensão. Se eu dissesse para vocês que, para alcançar a promessa divina, você precisa jejuar, orar, ler a Bíblia, ir para a igreja e dar o seu dízimo, se eu dissesse que eram essas 5 coisas, pelo menos você entendeu melhor. Eu não preciso de muitas horas explicando o que são essas 5 coisas. Mas agora nós chegamos no embate. Essas 5 coisas e as demais coisas que envolvem a vontade boa de Deus não servem de nada se você não tiver firme a sua confiança, firme a sua fé. Veja o embate que temos agora. Veja a urgência que temos em conceituar o abstrato, em conceituar a fé. Ou nós conceituamos nos próximos minutos o que é fé, ou corremos o sério risco de chegar no último dia e dizer, Senhor, eu fiz tudo isso. E ouvimos do Senhor, eu não te conheço. O que é fé? Espero responder essa pergunta nas próximas frases. Porque necessitais de perseverar para que alcanceis a promessa. Qual promessa, meus irmãos? Qual promessa? Vamos lá. Depois de haver desfeito toda a vontade de Deus. Veja qual é a promessa, a partir do verso 37. Pois em bem pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. O meu justo viverá da fé, desta fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então veja bem, nós temos a boa vontade de Deus para realizar, mas o autor começou nos dizendo que isto é necessário, além disto, além de perseverar na vontade de Deus, perseverarmos firmemente em nossa fé. E ele vai dizer que a nossa fé deve ser focada na promessa. Vocês precisam perseverar em sua confiança na promessa. E aí, para que não haja sombra de dúvidas sobre qual é a promessa, qual é a rocha onde devemos estabelecer e firmar a nossa fé, para que não haja sombra de dúvidas sobre qual é a promessa, o autor vai nos dizer, veja bem qual é a promessa, 2 pontos. Aquele que vem virá e não tardará. O meu justo viverá da fé nesta verdade eterna. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Primeira resposta que temos do texto é que a fé deve ser colocada totalmente, completamente, na pessoa de Cristo, na promessa de que existe um reino, existe um rei, este rei vem, não tardará, e nos levará para um reino invisível, onde reinaremos com ele eternamente. O verdadeiro justo vive pela fé nesta promessa. É crer nessa promessa que nos garante estar vivos mesmo quando morremos. Não é isso que Jesus fala? Aquele que crê em mim, aquele que crê na promessa de que o que vem virá e não tardará. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O meu justo viverá pela fé nesta promessa. Mas se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o autor vai garantir. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas sim dos que creem para a perseverança da vida.
E nesse momento os ouvintes podem perguntar para o autor de Hebreus, mas, meu amigo anônimo, quer dizer que você está falando que é importante que a gente mantenha firme a nossa fé em uma promessa invisível, em um rei que não se vê, que está para além das nuvens, em um reino que não está visível diante dos nossos olhos, que não é palpável para nós. Você deseja que a gente mantenha fé nesta loucura do evangelho? E você diz ainda que disto depende a nossa eternidade. Ou nós cremos nessa loucura ou estamos perdidos. É isso? E o autor responde, é isso mesmo, fé é isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Quantas e quantas vezes nós vimos essa frase ser direcionada para coisas fúteis? Do tipo, eu não tenho um carro novo, meu carro está velho, eu preciso muito de um carro novo. Não tenho nenhuma perspectiva de consegui-lo, mas fé é isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que se não veem. Eu não tenho dinheiro no banco, mas eu creio, porque fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Eu não vejo dinheiro no banco, mas eu creio, eu tenho fé. Eu vou plantar uma igreja em Joinville, eu não tenho muitos irmãos para me ajudar, somente alguns grandes guerreiros. Não vejo nenhuma possibilidade, mas fé é isso. É a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Meus irmãos, nós não poderíamos estar mais equivocados. Nós precisamos respeitar o texto, respeitar a preciosa palavra de Cristo. E Cristo, em sua palavra, está inspirando este autor para nos dizer que fé é a certeza de que existe um reino, existe um rei, e este rei vem e não tardará. Em cima desta convicção, os cristãos, os discípulos de todo mundo estabelecem a sua existência sobre a terra e garantem uma vida mesmo em face à morte. A certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Quem já viu um carro aqui? Levanta a mão. Já viram um carro? Eu ia dizer que se você não viu um carro, você olhasse para o do Tiago, mas eu não sei se aquilo é um carro, Tiago? Quem já viu dinheiro aqui, gente? Quem já viu casa? Quem já viu bens materiais? Meus irmãos, diploma. Quem já viu? Isso tudo é coisa que se vê. A fé não diz respeito a estas coisas. A fé do evangelho é uma loucura que diz respeito a fatos que ninguém viu. Eu falo carro, a sua mente é fotográfica e ela veio uma palavra totalmente estranha na minha cabeça. E ela figura esta imagem. Carro, tá aí um carro na sua cabeça. Maçã, tá a maçã aí. Árvore, tá a árvore aí. Eternidade. Não vem nada. Porque é um fato que se não vê. E aí as pessoas vão dizer, poxa vida, você está cobrando que a gente vive uma loucura dessa? O que o mundo vai pensar de nós? Se o mundo inteiro está andando por vista, eu já estou falando igual joinvilense, por vista, aqui no Hotel Bourbon, nesta noite. Por quê? Se nós dermos ouvidos a este conselho insano, quão estranhos e bizarros nós seremos. Está todo mundo olhando por aquilo que vê, mas o justo vive e sobrevive, subexiste numa realidade que ninguém vê. E aí o autor de Hebreus, temendo que nos sentíssemos sozinhos, temendo que nos sentíssemos acovardados, encurralados, ele vai nos propor uma grande lista de homens e mulheres que antes de nós deram a sua vida por causa da loucura desta fé, a fim de nos motivar
e nos dizer: vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Por mais louco que este convite possa parecer, olhe para o passado, que é uma coisa que nós não fazemos hoje. Por isso, mais uma importância da Conferência da Reforma. Olhar para o passado, olhar para Calvino, para Zwinglio, para Lutero. Olhar para o passado, para os homens que vieram antes de nós, até um pouco mais antes, Agostinho, de Hipona. Nós não olhamos para o passado. Você quer saber? Meus irmãos, a igreja de hoje, que se diz protestante, não faz ideia de quem foi Lutero. Está desconectada desta linha de vultos piedosos. A igreja de hoje está desconectada, parece que nasceu agora. E é por isso que nós ouvimos constantemente homens falando assim: tem uma nova revelação. Sim, tem a Bíblia aqui, mas, bom, já está bem velhinha e eu recebi uma visão nova. Meus irmãos, a proposta do Evangelho é que a gente se conecte a uma linha forte de homens e mulheres piedosos. E essa linha começa em Abel. Você não está sozinho. Se você nasceu na fé hoje, você tem uma longa caminhada de conhecimento para trás. Se você não conhecer para trás, é provável que você entre no navio errado e vá bater em outro lugar que não a eternidade celestial. Conecte-se com os homens e mulheres que vieram antes de você. Isso é segurança para a sua fé. Isso alimenta a sua convicção. Isso direciona você. Vamos ver os exemplos deste capítulo e observá-los. Por meio desta fé absurdamente louca, os antigos alcançaram aprovação. Foi pela fé, meus irmãos, olhem para mim, pela fé em quê? Pela fé na promessa. Qual promessa? A promessa de que aquele que vem virá e não tardará. Esse é o contexto que já foi explicado. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Sabe o que o autor está tentando fazer aqui? Está tentando nos convencer de que o que se vê é menos real do que o que não se vê. Porque o que se vê é fruto do que não se vê. Então, se o que não se vê trouxe à existência o que se vê, o maior, o mais forte é o que se não vê. Que a gente pode dizer: não, mas é uma loucura, pô, vou colocar minha fé nessa nuvem. Não, nuvem é o que se vê. O que se não vê é uma rocha. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Aí você vai me perguntar: quer dizer que Abel é colocado na galeria da fé como alguém que creu nesta promessa do que vem virá e não tardará? Sim. Abel é colocado nesta galeria como alguém que creu na promessa do reino invisível, do rei invisível. Aí você talvez pense assim: mas isso daí não foi em Cristo há 2000 anos atrás? Abel não veio bem antes? Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Sabe aquela história que todo mundo aqui já ouviu? Vou contar uma historinha para vocês. Havia um jardim, havia um Deus, ele criou um jardim, ele colocou o homem e ele criou a mulher também, e os colocou em harmonia e lhes deu uma ordem: não comam desse fruto, se comerem dele é certo que morrereis. Mas então chegou a serpente e convenceu e persuadiu a mulher, que também deu ao seu marido, e este comeu, e aí eles foram expulsos do paraíso. Essa história, os primeiros ouvidos que a ouviram. Que legal, que coisa boa, gente. Tá vendo aí? Muito bem. Entenderam, gente? Fica a lição. Ensine seu filho no caminho que ele deve andar. A mãe morta de vergonha, toda vermelha. Crente, esse menino. Os primeiros ouvidos, João, que ouviram essa história, foi Abel e Caim. Mas eles ouviram de uma perspectiva diferente. Nós ouvimos assim: havia um Deus, havia um homem, havia uma mulher. Abel e Caim ouviram mais ou menos assim: meus filhos, havia um Deus e ele criou o papai. Papai estava no jardim, vivendo em harmonia e felicidade com esse Deus. Deus deu uma ordem para papai. E meus filhos, papai pecou. Papai
jogou fora toda a comunhão que se havia entre nós e Deus. E é por isso, meus filhos, que agora temos que trabalhar no campo. Por isso que sua mãe tem dores de parto. Por isso que sofremos tanto. Talvez nesse momento Abel chorou e Caim também. Mas enxugando as lágrimas dos seus filhos, Adão lhes disse: ei, não terminou assim. Antes de sairmos pelas portas daquele jardim, Deus disse: do fruto da mulher virá um e não tardará, que esmagará a serpente, e este lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá mortalmente a cabeça. Meus filhos, não terminou aí. Deus prometeu que nos traria de volta através do Filho. E Abel, quando ofereceu o seu sacrifício, eu tenho por certo, à luz deste texto, que ele sacrificou como um santo que crê na promessa daquele que vem e virá e não tardará. Ele ofereceu sacrifício dizendo: Deus, traga-me de volta para casa através do Filho. Não somente ele, pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Enoque foi trasladado pela fé. Pela fé em quê? Na promessa. Qual promessa? De que aquele que vem virá e não tardará. Foi esta fé que Enoque teve. Enoque andava como um louco na sua geração. Enquanto todos estavam olhando para os seus próprios umbigos, entregando as suas carnes ao pecado, à corrupção, as suas paixões, se inflamando uns com os outros, Enoque andava crendo firmemente de que aquilo que se vê, logo, logo passaria, e de que a promessa do jardim se cumpriria. Viria o filho da mulher que libertaria os homens dos seus pecados. E o texto está nos dizendo que ele foi arrebatado porque deu testemunho. Deus se agradou da fé dele. Deus olhou para baixo e falou assim: ele crê. Ele crê loucamente na promessa do Evangelho. É como se Deus tivesse dito assim: você não vai experimentar a morte não. Vem e vê que a loucura que você crê e todos lhe desprezam por isso é verdade. Vem, meu filho, e vê. E aí o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Outra frase tão conhecida, tão mal usada, chega a dar uma agonia no coração. Eu vou passar no vestibular, não estudei nem nada, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou construir minha casa, não tenho dinheiro nenhum, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, Deus vai nos dar esse templo aqui para a gente fazer uma igreja bem grande. Você pode falar: pastor, você está louco. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que você possa sinceramente, assim, acreditar que é vontade de Deus que você passe no vestibular. Eu acredito que Ele pode lhe passar no vestibular. Eu acredito que Ele pode lhe dar um salão bem grande para você fazer uma igreja. Eu acredito tudo isso, que Ele pode lhe dar um carro, uma casa. O que nós estamos falando aqui é sobre excluir um versículo do seu contexto e aplicá-lo numa intenção absolutamente vaidosa, cobiçosa, desrespeitá-lo do seu contexto. É o que se faz com essa frase. Meus irmãos, quando esse texto diz sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo: você não pode chegar até Deus, agradar a Deus em sua vida, se não crer profundamente na promessa do Filho. Esta é a fé que agrada a Deus. Não é que Deus olha e fala assim: olha, ele está crendo que vai ganhar um carro. Pô, meu filho, desse jeito você me deixa até orgulhoso. Ele crê mesmo que vai ter uma casa nova para ele. Ah, filhão. Não, gente. Quando ele olha e vê um louco acreditando no invisível, na promessa do Filho libertador, ele diz: meu filho.
Pela fé, Noé, temendo a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Veja bem, Noé também agradou a Deus por sua fé na promessa de que haveria salvação. Sabe, o filme de Noé, ele é muito controverso em vários aspectos. Muita gente fala mal dele. Teve gente que saiu no meio do filme. Mas, cara, ele não podia ter acertado mais em uma coisa. Aquela cena que Noé... Vocês assistiram o filme? Acho que a maioria deve ter assistido. Aquela cena que Noé olha para sua esposa e fala para ela assim: nós não somos diferentes deles. A maior parte dos filmes cristãos retratam Noé como um santarrão. Mas a Bíblia retrata ele como um beberrão, que em um determinado momento da sua vida teve uma grande queda. A Bíblia não esconde isso. E em nenhum filme, nós não somos diferente deles. Noé entra em crise porque fala: por quê? Afinal de contas, por que Deus quis nos salvar? Se somos iguais a eles, Deus deveria, em sua santidade, em sua ira, matar a todos nós que o ofendemos. Mas Noé foi salvo não por sua obra, não por ter feito a arca, não por ter obedecido a Deus, mas ele foi salvo por crer que Deus haveria de purificar a nação, purificar ele mesmo. O filho que viria para o resgate dos seus. Esta é a fé que moveu Noé. E todos os demais. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olhe bem para mim. Já pensou a loucura? Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, que nos diz respeito a um conforto. Eu estou aqui, eu não sei nem para onde é que eu vou. Aqui em Joinville eu não sei andar, não sei ir para o centro, não sei ir para lugar nenhum aqui. Sai da tua terra, sai do lugar que você sabe para onde ir, o seu conforto de lugar. Sai da tua parentela. Parentela nos fala dos laços afetivos mais profundos que temos. Meus irmãos, você pode ter os melhores amigos do mundo, mas na hora que o bicho pega, é papai, mamãe e irmãozinho. Você pode ter os melhores amigos do mundo, meu amigo, mas na hora que o trem aperta, é pai, mãe e irmãos. É sangue. E acabou. Os mais velhos podem testemunhar disso. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. A casa do teu pai fala de herança. Ele daria continuidade, receberia algo pronto e daria progresso àquilo que ele já vinha recebendo do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Mas Deus disse: deixa tudo para trás. Deixa a sua terra, o seu conforto, deixa a sua parentela, os seus laços afetivos, deixa a casa do seu pai, a sua herança, e começa do zero. E vai para o lugar que eu te ordenarei. E a promessa é enorme: eu te farei bendito e te darei uma nação mais numerosa do que as areias do mar. Só que quando ele chega lá, ele anda a vida inteira como um peregrino, como alguém que não pertence a lugar nenhum. Ele não se torna nem mesmo o vereador da cidade. Ele não se torna nem o líder de bairro, gente. Como é que o cara não pira? Como é que você não ia pirar com um negócio desse? Com 10 anos nessa condição, era para Abraão dar um chute no balde e falar: quer saber, eu vou voltar. Cadê a promessa, cara? Que eu ia ser pai de multidões? Que eu ia tocar em muitas gerações? Cadê a promessa? Mas, por que ele não pirou? Veja bem, o versículo 10 responde: ele não pirou, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Meus irmãos, a fé de Abraão não estava posta naquilo que se vê numa cidade, numa terra firme. Ele disse: pode ficar com o mundo, eu aguardo pela pátria celestial, que Deus é o arquiteto e fundador. Pela fé, a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sabe, Sara tinha fé, não que seria mãe de um filho, mas Sara tinha fé na promessa de que uma mãe geraria um filho salvador. E ela pode até ter chegado ao ponto de crer que o seu próprio filho era
o cumprimento da promessa de Gênesis 3. De fato, muitas mulheres naquela época olhavam para os seus filhos e diziam: será que é você? E Sara foi uma delas. Portanto, também, de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Vamos seguindo? Todos estes morreram mantendo fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe e acolhendo-as, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. O que esses homens confessavam é que não pertenciam a este lugar. Os seus olhos estavam fixados na promessa do rei que vem e não tardará. Nós vivemos o tempo inteiro com os olhos postos aqui e no agora. Se a gente não ganha, não conquista aqui, a gente pira. Eles não piraram, porque confessavam ser estrangeiros. E olha o que o texto diz: os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, e se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, sabe? Eu vim de João Pessoa, eu sei de onde eu vim, e amanhã, 5 horas da manhã, começarei a viajar de volta para o meu aconchego, levando na mala bastante saudade, querendo um sorriso, um abraço da minha esposa para aliviar o cansaço. E toda essa falta que eu sinto doce. Não é linda a música nordestina, gente? Eu sei de onde eu vim de João Pessoa, e eu posso voltar para lá. Estes homens não se lembravam de onde saíram, não podiam retornar. A fé deles estava lá e não aqui. Mas agora almejam uma pátria melhor, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles. Preste atenção nessa frase. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O que o texto está nos dizendo é que estes homens, essas mulheres, que mantinham sua fé nesta promessa invisível da pátria celestial, da eternidade, do Filho Salvador, quanto a estes, o texto diz que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Todas as vezes que chegamos em uma reunião cristã, levantamos as mãos e dizemos: Senhor, quando é o dia que o Senhor me tomará definitivamente em seus braços e me revelará a pátria superior que tanto aguardo? Qual é o dia que o verei face a face e o conhecerei como sou conhecido? Quando desejamos isso, quando ansiamos por essa pátria, Deus olha dos céus e diz: eu me alegro, eu me orgulho em que vocês sejam chamados por aí como filhos meus. E o contrário é verdade. Todas as vezes que nos reunimos, levantamos as mãos e dizemos: ó Senhor, quando é que o Senhor vai me dar esta terra? Ó Senhor, vou fazer uma campanha para ganhar um carro, vou fazer uma campanha para conquistar nações, no sentido econômico, não no sentido evangelístico. Quem já viu isso, gente? Eu ouvi um pastor uma vez dizendo o seguinte: vamos, decrete, as melhores faculdades da cidade são nossas, do estado são nossas, dos filhos de Deus, os melhores cargos públicos são nossos, os melhores cargos do governo são nossos. Os melhores empregos, as promoções, é dos filhos de Deus. Meus irmãos, se esse pastor deseja tanto assim essa terra, que lhe seja dado, mas aos discípulos de Deus, aos filhos de Deus, os discípulos de Cristo, estes aguardam algo superior, algo que não está corrompido pelo pecado. Quando a igreja se levanta com essa visão natural das coisas, Deus olha dos céus e fala: eu tenho vergonha quando vocês dizem ser meus filhos. Vocês não são meus filhos. Por mais dura que seja, essa é a palavra de Deus. Vamos caminhar de maneira agora corrida. Muito mais teria para se falar. Abraão, quando provocado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas, e nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã. Estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. E assim também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó. E Esaú, no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou.
apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas a seus ossos. Veja bem esse versículo 22. Eu sei que eu pretendia ir correndo, mas eu preciso comentar sobre esse versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito. Queridos, José, quando estava nos últimos minutos, perto do seu fim, ele com um leve sorriso de canto de rosto, falou: ei, vocês se lembram dos filhos que estavam saindo do Egito e foram libertos? É o que está acontecendo agora comigo. Eu estou finalmente saindo do Egito. Eu estou finalmente indo para a terra prometida. O Filho de Deus sabe que a morte é sua amiga. Os ímpios têm medo da morte, e eles têm que ter mesmo, porque a morte vai lhes revelar a ira e a justiça de Deus. Mas os loucos que andaram por aqui sofrendo, crendo numa promessa do reino futuro, numa Canaã celestial, estes não veem a hora de receber a bendita visita da morte. Por mais estranho que isto possa parecer. Não é a própria Escritura que diz que Deus se alegra com a morte de um justo? Por quê? Por que Deus se alegra com a morte de um justo? Porque nessa hora Deus tem todo o prazer de abrir as portas dos céus e receber um a um, dizendo: ei, lembra da loucura? Lembra do que era invisível? Vem e vê, meu filho, que era real. Isso é a resposta da nossa vida. Isso é o propósito da nossa existência sendo desvendado, descortinado diante de nós. Vamos continuar, porque senão não vai haver tempo. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, ser chamado de netinho do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo. Agora você veja, Moisés considerou a afronta de Cristo. Moisés nem mesmo viu a Cristo, mas considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista o galardão. Moisés viveu com fé na mesma promessa que temos relatado aqui. Mesmo sem ver Cristo, ele cria no Cristo que viria. Vamos continuar. Eu queria tanto comentar sobre Moisés, meus irmãos. Deus sabe quanto queria. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Eu vou comentar, o último comentário é sobre Raabe, não vou resistir. Meus irmãos, agora você imagine Raabe, uma prostituta, entrar nessa galeria de homens e mulheres valentes. Segundo o texto, as muralhas caíram e a casa dela ficou de pé. Pela fé. Como foi isso? Meus irmãos, quando os espias chegaram na porta de Raabe, ei, nós somos de um povo, o povo de Deus, e existe uma história, e eles contaram a história aí, existe uma promessa, eles contaram a promessa da libertação, eles explicaram inclusive o porquê que aquela mulher estava em aflição, em pecado, em transgressão, em impiedade, em sofrimento. A história do evangelho explica, meus irmãos, o sofrimento do mundo, e a história do evangelho contada por aqueles espias explicou para ela o porquê ela sofria tanto, mas deu-lhe também uma esperança. Haverá de vir um que vai salvar, e este virá do nosso povo, que vai salvar o mundo dos seus pecados.
E Raabe creu, Raabe sabia quem era. Raabe, mais do que ninguém, esperava por um Salvador. Ela se olhava no espelho todos os dias e não via uma mulher legal, uma mulher agradável, ela não via uma mulher santa, ela não via uma mulher, ela via um fracasso quando olhava no espelho. Ela desejava ardentemente um Salvador. O que lhe foi apresentado através daqueles homens. E ela disse: entrem, fiquem à vontade. Eu creio que haverá de vir um Salvador para mim. Meus irmãos, imagina a cena. Raabe um dia, limpando a sua casa, bem tranquila. De repente um estrondo ensurdecedor. A poeira levanta, ela se joga no chão, desesperada. E quando o barulho se acaba e a poeira baixa, ela se levanta calmamente, vai até a janela, olha para a esquerda e está tudo destruído. Olha para a direita, está tudo destruído. Olha para dentro de casa e percebe que o jarro de flor está intacto em cima da mesa. Porque creu no Salvador que faria exatamente isso comigo e com você. Quando a ira de Deus se derramar, nós permaneceremos de pé. E o que mais direi? Me faltará tempo, diz o autor e digo eu também. Se eu começar a falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, estes, por meio da fé na promessa do que haveria de vir, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Já pensou o cara sendo torturado na masmorra, aí vem uma galera por debaixo do túnel, cavando, abre um buraco e fala: ei, vem, agora. É a sua chance, agora é a sua vitória. Vem aqui, sabor de mel aqui, esse caminho aqui. E os caras lá na cadeia: que é isso, meu irmão? Sai fora daqui. Eu estou a 1 milímetro de alcançar o meu tesouro precioso. Eu estou a poucos metros de alcançar a minha verdadeira vitória. E você quer me libertar da glória dos meus dias? Para mim é uma honra viver por esta verdade e morrer por ela também. Agora tape o seu buraco e volte para o inferno da onde você veio. Vocês entendem? Que homens temos aqui. Outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo, na verdade, não era digno dessas pessoas. Veja, ele está falando delas de uma maneira tão pesada e pintando um quadro tão mórbido dessas pessoas, mas ele diz agora e joga um brilho nessa tela e diz: não os vejam assim, não os vejam como coitadinhos, não coloque estes olhos lacrimejantes nos olhos deles, nem coloque este sorriso abaixado, triste nos rostos deles. Na verdade, estamos falando dos homens e mulheres mais felizes da terra. Estamos falando dos homens e mulheres que andaram em maior glória nos seus dias. O mundo não era digno deles. Deixe-me encontrar. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho por sua fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito. Oh, eu adoro esse livro, eu amo esse livro. Algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. O irmão que pregou antes de mim aqui, o Mac, falou um pouco sobre o Antigo Testamento ser como uma sombra, e aqui temos luz perfeita nas Escrituras. Ele sem nós. Não. Existe uma sequência perfeita, uma revelação progressiva, e Deus havia planejado tudo isso. Para que houvesse luz em nossos dias, eles tiveram que andar em trevas. Vamos terminar. O horário já se foi, mas deixe-me dizer o último comentário. Como eu discordei do começo do capítulo,
eu discordo do fim dele também. A galeria dos homens e mulheres da fé não acaba aqui. A galeria dos homens e mulheres da fé acaba no versículo 3 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, meus irmãos, eu tinha tanto medo dessa nuvem de testemunhas quando eu era criança. As pessoas diziam assim, olha, tem uma nuvem de ter cuidado aí. Tem uma nuvem de testemunha que está olhando. Rapaz, eu andava assim pela rua, pensando, meu Deus, será que é agora? O que está acontecendo aqui? Pensava que estava tudo ali, ó, olhando minha vida e anotando meus pecados, sabe? Como se Deus não tivesse capacidade de anotar todos eles. O que o fez. Meus irmãos, esta nuvem de testemunha aqui são estes irmãos que foram citados antes. Eles formam uma nuvem de homens e mulheres que antes de nós testemunharam, não a nossa vida, testemunharam a fé, testemunharam o Filho, testemunharam a pessoa de Cristo. Temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha antes de nós. Agora é a nossa vez. Visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, olha o que ele fala. Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. A galeria da fé termina em Joinville, Santa Catarina, no Bourbon. A galeria da fé termina nessa sala aqui. Aliás, tem sua continuidade. Sabe Deus quando vai terminar este carretel de fé, que começou em Abel, um foi passando para o outro, uma geração foi dando a outra testemunho desta fé verdadeira, genuína, louca, porém firme e verdadeira. Meus irmãos, eu encerro minhas palavras, meus comentários sobre esse texto, dizendo a vocês o seguinte: vocês têm duas opções. Ou vocês vivem como os demais, em função de si mesmos, ou vocês compreendem que o Evangelho diz respeito a Cristo Jesus, e que o convite das Escrituras é para que você viva uma vida em função de Cristo Jesus, com os olhos fitos nele. Ou você coloca os seus olhos em você e no mundo, ou você coloca os seus olhos no Cristo. Ou você faz parte dessa galeria, ou você faz parte de outra galeria bem maior, bem mais extensa, bem mais larga, bem mais fácil, inclusive. Este é o caminho para aqueles que querem depositar a sua fé em Cristo Jesus. Não há outro. Existe um Deus que zela pelo seu Evangelho. E o seu Evangelho diz respeito a Cristo, a promessa do Filho de Deus, que nos libertará dos nossos pecados. Ele fez isso de maneira definitiva e suficiente na cruz do Calvário. E a promessa é que ele fará isso, ele revelará a sua obra suficiente no último dia, quando não haverá mais a presença do pecado a nos rodear. Você tem duas opções. Ou você se une a esta galeria de homens e mulheres, porque ela foi vista por muito tempo como uma galeria longe de nós. Eles estão lá, são os super crentes. E nós somos os... Não, meus irmãos. Não existem super crentes. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, você é um destes daqui. Ponto. Se você é só um religioso, você é um desses outros que buscam o contrário dessa realidade. Veja bem, isso é reforma, meus irmãos. É desligar os nossos ouvidos para as demais vozes e abrir a Bíblia, deixar que ela fale. O que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: se você achou pesado demais os meus comentários, jogue todos eles fora. Pode jogar todos eles fora. Não me importa. Discorde de todos eles. Vá embora e não deixe eles aqui mesmo nessas cadeiras. Você só não poderá fazer isso com este texto. Este texto não. Você terá que levá-lo para casa. Deus os abençoe.